Deus seja sempre louvado. Que a paz de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, na sua casa. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã. Está escrito no livro aos Romanos, no capítulo 6. O assunto da palavra é: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. São 23 versículos e fala sobre a graça de Deus. Aqui diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele já responde: de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda neles? Ora, se o Senhor nos chamou para a sua gloriosa graça, éramos homens pecadores, andando, fazendo tudo que a carne tinha vontade de fazer, como, pois, voltaremos para estas coisas? Se fizemos um concerto com o Senhor, é para andar no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Até o batismo
tem um símbolo. O batismo, você é imergido na água, você é sepultado. É um símbolo de estar sendo sepultado. E quando você retorna da água, você representa a ressurreição de uma nova criatura para servir a Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Representa a morte do homem pecador e o nascimento de uma nova pessoa, para servir a Deus e andar com ele em novidade de vida. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Está aqui, no versículo 4 do capítulo 6 aos Romanos. Glória a Deus. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, se fomos plantados com ele, se nós cremos no Evangelho, na Santa Palavra, e fomos batizados, pelo batismo, veja aqui, fomos plantados com ele na semelhança da sua morte. E também, e se fomos plantados, ressurgimos do batismo como a ressurreição, como na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, se somos batizados na semelhança da morte, do sepultamento de um corpo, também ressurgimos do batismo na semelhança da ressurreição do Senhor. O túmulo vazio, não tem túmulo na terra, não tem um lugar onde o Senhor está, a sua carne, o seu corpo, mas ressuscitou e o Senhor o levou para a glória, bendito Deus. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Se, simbolicamente, nós fomos mortos e sepultados com ele, crucificado com ele na sua morte, assim também simboliza, ressuscitamos com ele também. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Assim como o Senhor vive para sempre, nós também viveremos para sempre. Glória a Deus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aquele que obedeceu a Deus e passou pelo processo do batismo, viva para Deus. Esqueça o pecado, não volte mais para as obras infrutuosas da carne. Se afirme, peça força a Deus, rogue a misericórdia. Todos os dias você estará lutando contra a concupiscência carnal. E Deus te dará força e te dará a vitória. Portanto, se você ainda não fez um concerto com Deus, pense, busque a Deus em obedecer e compreender a palavra. Leia sobre o batismo nas Escrituras Sagradas. Leia a ordenança que está lá em 16 de Marcos, no capítulo 16, versículo 16 também. Fácil de gravar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar diz: quem não crer já está condenado. Então busque ler, compreender e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui na Escritura, é fazer o bem, é se abster, não é difícil, é se abster da concupiscência da carne, não falar palavrão, não ficar contando piadas que não convêm, maliciosas, não falar mal do semelhante, não desejar o mal para ninguém. Fazer a vontade de Deus é andar na honestidade, naquilo que o pai e a mãe desejam do seu filho, que seja honesto. Essa é a vontade de Deus, fazer o bem. Não há lei contra fazer o bem, mas se desejar o mal e praticar as coisas que não convêm, Deus não se agrada
e isso traz a destruição do homem e a destruição da mulher. Busque então servir a Deus e fazer um concerto com Deus, conhecer a palavra de Deus e obedecer. Nós falamos sempre, obedeceu a Deus quando uma pessoa é batizada. Ele obedeceu ao convite, ele aceitou o convite de Deus e obedeceu. Glória a Deus, aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não deixe o pecado reinar no seu corpo, na sua mente, mas busque servir a Deus. Venha, o convite está sendo feito, a palavra chega até você e te convida. Eis que o Senhor Jesus te convida para o banquete da salvação. Venha sem demora. Glória ao nome santo do Senhor. Não fique preso e servo, acorrentado ao inimigo, ao pecado, às coisas que não convêm. Se liberte, glória a Deus. Busque de Deus força, e o Senhor envia os seus anjos para te ajudar, para afastar aqueles espíritos de destruição e de aprisionamento. Tem pessoas que eles estão aprisionados em correntes para não crer, para não obedecer. Até crê, ele até gosta e tem vontade de obedecer a palavra de Deus, mas não tem força para tal. Glória a Deus. Deus mandará ajuda e socorro para todo aquele que buscar servir a Deus, que tenha vontade e buscar de Deus. Põe em Deus a sua confiança, aleluia, e o Senhor te ajudará. Bendito Deus, aleluia. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Já tem a resposta na frente. De modo nenhum, porque muitos crêem que a graça de Deus, ela é um dom gratuito. De fato é um dom gratuito. Veio porque não tínhamos, ninguém na terra tinha merecimento. E ninguém, pela sua própria maneira de viver, consegue a salvação a não ser pela graça de Deus. Mas a graça não é para... Se você recebe a graça de Deus, esse dom gratuito, você tem um processo, tem como batismo, como falamos, crer em Jesus Cristo como Salvador, como enviado de Deus para a nossa salvação. Mas tem as regras, tem o batismo, né? Tem assim um procedimento a partir dali de uma nova criatura limpa. Não falar mais palavrão, não matar, não roubar, não adulterar e assim por diante. Não falar falso testemunho contra alguém, não difamar. Então são essas coisas. E aqui, ó, as pessoas confundem a graça como que não precisa fazer mais nada, já está salvo pela graça. Não, a graça se chama graça porque ninguém tinha merecimento para recebê-la. Mas todo aquele que crer na graça, na salvação de Jesus Cristo, esse vai andar nos seus caminhos. E o Senhor ensinou como caminhar. Caminhar na justiça, caminhar com o bom coração, servindo a Deus em novidade de vida. Então, nós temos que nos abster e fugir das coisas erradas. Muitos confundem e acham que por estar na graça de Deus ele pode cometer tudo que não convém, mas como ele recebeu a graça, ele será perdoado. Não se confunda nesta parte. Nós temos que andar e trilhar caminhos direitos para nós. Então, mas a graça de Deus que tendo sido servos, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então, quando vivíamos no pecado, nós obedecíamos aquela forma de vida. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas quando fomos libertados do pecado e passamos pelo processo da crença e do batismo, fomos libertados do pecado. Temos que andar em novidade de vida, servindo a Deus com boas obras. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então a santificação.
Deus abençoe, continue firme no Senhor. Amém.